Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recentemente ouvi falar acerca de uma igreja Kids. Exatamente isso. Uma igreja evangélica Kids. Eu estranhei. O que vem a ser isso? Aí explicaram-me que a igreja Kids funciona todos os domingos à noite. Exatamente quando a pregação começa, as crianças são levadas a uma sala à parte, onde ouvem uma história bíblica, às vezes assistem a um filme ou a uma palestra qualquer, ou então comemoram o aniversário de um dos coleguinhas. Eu achei isso estranho. As crianças chegam à igreja junto com os pais, ouvem a leitura bíblica, participam dos cânticos, do momento de louvor, da apresentação das visitas e exatamente no melhor do culto, que é a exposição da palavra de Deus, elas são retiradas para uma sala à parte, para uma atividade que às vezes nada tem a ver com a exposição da palavra de Deus. Eu acho isso perigoso. Quando eu era criança, eu chegava à igreja com os meus pais, participava de todas as atividades cultuais e, inclusive, ficava para assistir à exposição da palavra de Deus, o sermão, a mensagem central do culto. E eu me lembro que aos 6, 7, 8 anos, eu ficava sequioso por ouvir a palavra de Deus. E eu tinha os meus pregadores prediletos. Um deles era o pastor Germano de Cabo Verde, uma cidade de Minas Gerais. Como eu gostava de ouvir aquele homem. Ele narrava muito bem os fatos bíblicos. Era vívido, dramático. E ouvi-lo, para mim, era uma recreação espiritual. E, em minha tenra infância, eu estremecia ao ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo não havia atividades paralelas nem alternativas para as crianças. Estávamos todos ali para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho acompanhado pelo YouTube vários cultos na Rússia e na Alemanha. E vejo que as crianças, em ambos os países, sentam-se nos primeiros bancos, assistem a toda a liturgia do culto e principalmente à exposição da palavra de Deus. Será que as crianças russas são diferentes das nossas? Eu creio que não. O meu conselho para os pastores que costumam dedicar uma atividade paralela ou alternativa para as crianças é que mantenham-nas durante todo o culto. Assim, prepare-lhes, por favor, os primeiros bancos, os lugares mais estratégicos, para que elas fiquem junto ao púlpito e ouçam a palavra de Deus. Alguém disse que, nas décadas passadas, as crianças convertiam-se aos 6, 7 ou 8 anos porque ouviam o sermão. Assistiam a todas as pregações, enriqueciam-se espiritualmente, o Espírito Santo falava-lhes ao coração e, no apelo, não era raro uma criança levantar as mãos e ir à frente para confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas hoje, de acordo com este especialista, com o qual eu concordo, hoje nossos filhos vêm a se converter aos 17, 18, 20 anos. Tudo porque não assistiram, quando crianças, à exposição da palavra de Deus. Então, meu querido pastor,
Se a sua igreja tem esse costume, repense-o. Mantenham as suas crianças no culto domingo à noite, para elas assistirem ao culto todo e principalmente o sermão, a exposição da palavra de Deus. Na escola bíblica dominical, elas já têm a sua salinha, a sua professora. Elas já têm, por exemplo, o seu momento reservado com atividades especiais de acordo com a sua faixa etária. Perdão. Mas domingo à noite é o nosso culto. Elas não podem, de forma alguma, ser levadas para um outro lugar. E no apelo, convide as crianças para que venham à frente e confessem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.